Relacionamentos rasos numa era de muita conexão. Esse é o tema do podcast de hoje. Mas antes de você começar a ver o podcast, me siga lá no Spotify e no YouTube, vem refletir para você ter os nossos episódios ali em primeira mão e me siga no Instagram, projeto.vem. A gente está numa era onde tem muita comunicação, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre mil outros, né? Fora os empresariais aí que a gente conversa também, os chats empresariais. Mas a gente está numa era onde as pessoas estão se sentindo sozinhas cada vez mais. Então elas ficam o dia inteiro respondendo 300 mil mensagens de WhatsApp e chega no fim do dia elas estão sozinhas. Isso é um problema atual pela forma tecnológica que a gente tem de se comunicar com as pessoas. Antes, a gente queria saber como andava tal pessoa, como tal pessoa estava, a gente ligava. Hoje, a gente entra no Instagram dela para saber onde ela está morando, o que ela está fazendo, o que ela está comendo, se ela está gorda, se ela está magra, se ela tem filho, se ela não tem. Então, hoje ficou mais fácil o acesso para a gente saber da vida das pessoas. E aí, com isso, os relacionamentos presenciais estão diminuindo. Eu falo que faz 3 anos que eu moro no interior, numa casa onde eu e meu marido fizemos uma casa para receber pessoas e a gente chama vários amigos para passar final de semana, onde a gente tem contato, muito contato, mais do que a gente tinha quando a gente morava em São Paulo. Então, isso fornece para a gente uma riqueza de convivência, de conexão, de saber sobre a vida das pessoas, como elas estão, elas saberem da nossa e assim vai. Mas em São Paulo, principalmente, nas grandes metrópoles, é muito difícil as pessoas terem esse tempo de sair. E quando saem, sentam na mesa, ficam olhando no celular para ver se tem mensagem do trabalho, se não tem. A conexão presencial está cada vez mais rasa. Numa era de rede social, a nossa vida virou uma vida sem vulnerabilidades, onde você só vê as conquistas, só vê as coisas boas. Não estou falando que a gente tem que ser um muro de lamentação, mas amizade, relações, é a gente entender a vulnerabilidade do outro, é a gente saber onde que o calo está apertando também, além da alegria, saber também qual que é a tristeza, qual que é o que está faltando. Então isso hoje em dia está muito raro, porque as relações viraram competições. Do meu filho sabe fazer mais coisa, da minha família é mais assim, eu vou viajar para tal lugar mais assado, onde você vai nas férias, o que você fez, você postou, não postou. Hoje está muito superficial, essas relações estão superficiais, então uma relação sem a vulnerabilidade, ela vira rede social. Porque eu falo, a gente vê fotos e mais fotos de casais felizes para sempre e na semana seguinte eles estão divorciando. Então ninguém conta que está numa crise no casamento, que o casamento está sem sexo, que estamos dormindo no quarto separado. Ninguém conta isso na rede social. Então isso é uma relação sem vulnerabilidade. Então, isso que eu estou dizendo não é só relações de amizade, tem casamentos que estão distantes. Pela correria do dia a dia, tem casais que não se conversam durante a semana, não tem tempo. Um chega, o outro já está dormindo, o outro chega, o outro está fazendo não sei o que com o filho e não tem aquele diálogo diário. Então, a gente está vivendo num momento onde, quando a gente tem 10 minutos, ao invés de sentar e conversar, a gente pega o celular e fica rodando o Instagram, TikTok, seja o que for. Então, hoje, as pessoas vivem personagens, muitas vivem personagens, e esses personagens não têm conexão nenhuma. Eu falo que é muito rico, hoje eu fiz um story sobre isso, que é muito rico quando você tem amigos que você senta numa mesa, e eu passei por isso esses dias, senta numa mesa para almoçar, para tomar um vinho, e de repente você está chorando, falando coisas que são suas fraquezas, e ao mesmo tempo você está rindo, contando as suas alegrias da semana. Cara, isso é tão maravilhoso, porque você pode ser você mesmo sentado numa mesa de almoço, você não precisa ser a personagem do Instagram. Então, isso eu acho que está faltando no mundo de hoje. E pense uma coisa aqui comigo, se você hoje se sente desconectada com você,
Se o que eu vi esses dias no podcast, um cara falando que a amiga dele, ela deixou desligado o Instagram por uma semana para saber se o que ela gostava mesmo, porque ela não sabia mais se ela estava comprando aquele secador porque a menina está fazendo propaganda ou se ela realmente estava precisando de um secador. Ela não sabe se ela quer realmente um batom daquela cor ou se ela estava comprando porque a blogueira, todas as blogueiras estão usando. Então chega uma hora que a rede social você não sabe mais o que você quer ou o que você está comprando porque todo mundo tem. Então a pergunta é: você está conectada com você atualmente? Essa é a pergunta. E as dicas que eu dou para essas relações serem mais profundas de hoje em dia é: primeiro, saia desse personagem que você provavelmente hoje vive para não se mostrar fraca nem vulnerável para as pessoas que estão próximos a você. Seja honesta quando algo te incomodar, seja com um amigo, irmão, marido, qualquer coisa, fale, bote para fora o que não está legal. A terceira, você está disponível, porque às vezes você reclama tanto do outro que não tem disponibilidade para você, mas o quanto você tem a disponibilidade para o outro. E é disponibilidade para o outro para qualquer coisa. É disponibilidade para ter um relacionamento. Quantas mulheres eu não escuto falar: casamento, Deus me livre, namoro, Deus me livre. Ai, mas não tem homem no mercado? Aí você fala: meu Deus, mas se você não quer nem se relacionar, como que você acha que você está disponível para o outro? Quarto, autocontrole, autoconfiança, autoconhecimento. O que a gente falou no episódio passado sobre autoconhecimento é: quando você tem o autoconhecimento em dia, você ajuda você e quem convive com você. É a história de: eu faço terapia para lidar com quem não faz terapia. É tipo isso. E por último e não menos importante é: para de esperar só do outro. Tá sentindo falta? Quer sentar, quer conversar, quer encontrar, quer chorar, quer rir? Chame o outro para sair, chame o outro para conversar pessoalmente, sem celular, sem nada, só você e o outro. Então a gente às vezes fica muito depositando no coleguinha, ao invés de olhar para a gente e ver o quanto a gente precisa estar disponível para relações, porque hoje é tão gostoso você ficar sozinho em casa vendo o celular sem ninguém te encher o saco, que você troca isso para ir tomar um café, ou ir tomar um drink, ou ir jantar. Você prefere ficar sozinha na tua casa, no seu canto. Então, será que você está tão disponível assim? Pense nisso. Beijo, até a próxima.